Muito boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Hoje o meu convidado é uma referência no ensino do Direito, é um académico que se entregou à política, professor catedrático de Direito da Universidade Agostinho Neto, da Universidade Nova de Lisboa e também da Escola de Direito do Minho. O meu convidado obteve em 2012 o grau de professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde concluíra a licenciatura em 1987. Em 2011 obteve com distinção e louvor o grau de doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Em 2000 obteve o grau de mestre em Direito depois de ter desempenhado cargos vários de secretário de Estado, do Conselho de Ministros. Foi nomeado em 2010 Ministro de Estado e chefe da Casa Civil com a coordenação económica até março de 2012. Em 2004 foi Ministro junto da Presidência e chefe da Casa Civil do antigo Presidente da República. Em 2005 foi diretor do Centro de Estudos e Formação da Ordem dos Advogados de Angola. Em 2003 foi presidente do grupo de trabalhos que elaborou a Lei de Terras e a Lei do Ordenamento do Território e a nova legislação sobre investimento privado e a legislação sobre as instituições financeiras em Angola. Tem igualmente as suas impressões digitais na Constituição da República, que está em vigor, aprovada em 2010, e foi também assistente do Presidente da República para os assuntos regionais e locais. Uma folha de serviços como servidor público e não só. Professor Carlos Maria Feijó, muito obrigado, muito boa noite por ter vindo à TV Zimbo. Curiosamente, 11 anos depois da sua primeira estada aqui na televisão, que estava a nascer naquela altura, tinha menos de um ano e o senhor veio defender, digamos, a proposta de lei para a aprovação de uma nova Constituição da República, que curiosamente está em vigor, 2010. Diz-se que o fato e a gravata foram desenhados pelo senhor. Bom, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o convite e dizer boa noite ao Amílcar e aqueles que nos acompanham. Deixa-me dizer-lhe que agradeço-lhe o convite, conseguiu convencer-me a vir falar depois de muitos anos sem cá estar, quase 11 anos, quando nós falámos aqui pela primeira vez da Constituição de 2010, mesmo antes de ter sido aprovada. É sempre um prazer estar aqui e debatermos uma questão que é atual, como esta, que é fundamental para o país quando se discute uma Constituição. Estar aqui é um prazer e confesso-lhe que, como eu me tinha, digamos assim, auto-excluído de algumas, digamos assim, tinha-me auto-excluído de estar a falar para a imprensa. Quando me faz esse convite e anunciou que vinha para cá, jornalistas nacionais e estrangeiros telefonaram-me a pedir entrevista e a perguntar-me se tinha já quebrado o blackout que eu próprio me tinha imposto para não falar publicamente certas matérias. Mas por que esteve silencioso durante todo este tempo? Eu ouvi-o há uns meses numa rádio angolana falar, digamos, sobre esta revisão parcial da Constituição, que foi proposta pelo Presidente da República, mas esteve muito silencioso. Quando em 2009 não esteve silencioso, quando, digamos, queria argumentar com sua razão os argumentos para a Constituição, digamos, do texto fundamental de 2010. Deixa-me responder-lhe de duas formas. A primeira é para dizer que há tempo para ficar calado e há tempo para falar. Agora já pode falar. Também há tempo para falar calado. Já podemos falar. Falei para uma rádio sobre a Constituição, e esse é o segundo aspecto. Depois de aprovada a Constituição pela Assembleia Nacional e antes do pedido do requerimento de fiscalização preventiva, fiz uma intervenção pública elogiando o trabalho que tinha sido feito, as soluções que foram encontradas, que para mim foram as melhores soluções possíveis, e também agora que temos a decisão do Tribunal Constitucional. Isso são momentos marcantes para quem estuda e dedica-se a essas matérias. Optei por falar no final de tudo. Pois bem, o senhor é deputado, eleito, tem mandato suspenso, não está no grupo de trabalho criado pelo Presidente da República para esta revisão parcial da Constituição. Hoje está aberto um facto jurídico-político com a renúncia, corrija-me se estiver enganado, do Presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, que, digamos, escreveu o Presidente da República e o Presidente já concordou com o seu pedido de renúncia, mas eu pergunto-lhe em relação a esta questão do Tribunal Constitucional, até onde pode ir
digamos, o Tribunal Constitucional em sede de apreciação fiscalizadora, ou seja, o Tribunal Constitucional pode fazer tudo à luz da nossa Constituição? Já lá vamos à matéria que também ouvia chegar aqui do pedido ou desejo do Presidente do Tribunal Constitucional cessar funções. Em carta dirigida ao Presidente, manifestou o desejo de... Ouvi aqui e gostaria de comentar esta saída mais lá à frente, quando eu estiver a tratar de uma apreciação crítica das decisões que o Tribunal Constitucional tomou, de uma apreciação crítica do acórdão do Tribunal Supremo. Vou perguntá-lo também sobre o voto vencido do Presidente cessante do Tribunal Constitucional. Então, nesta altura, falaremos sobre... E para concluir, que eu compreendo bem, há razões, provavelmente, que terão levado o Presidente do Tribunal Constitucional a... Vamos depois qualificar-se... Mas não quero responder agora essa questão? Se quiser, em relação ao papel do Tribunal Constitucional em sede de apreciação fiscalizadora? Esta vamos tratar já agora, que é... O que me diz, o que me pergunta é até onde pode ir o Tribunal Constitucional quando faz a fiscalização da constitucionalidade. No caso, fiscalização preventiva. Isto é, a Assembleia Nacional remeteu para o Presidente promulgar, assinar, e o que o Presidente faz, para ter certeza que não está a mandar publicar um diploma que fere os limites materiais da Constituição, o Presidente decide requerer a fiscalização preventiva, que é o que fez. E pergunta-se até onde o Tribunal Constitucional pode ir. No fundo, a pergunta que se faz é: quais são os princípios funcionalmente limitativos da intervenção do Tribunal Constitucional quando faz a fiscalização preventiva da Constituição? Eu vou apenas citar alguns, na generalidade, para depois, quando entrarmos na discussão, na apreciação que vou fazer, seja do memorando como pré-decisão que foi colocada a público, seja o próprio acórdão, se eles violam ou não algum dos princípios que vou enunciar. Pelo menos 3 ou 4. Há um princípio básico na atividade do Tribunal Constitucional que se chama princípio da autolimitação judicial. Princípio da autolimitação judicial e da doutrina das questões políticas. É algo que foi muito desenvolvido por um juiz americano, Marshall, e a doutrina americana tem seguido muito este princípio, que significa o quê? Significa que os juízes devem autolimitar-se à sua decisão apenas a matérias jurisdicionais e evitar que entrem em matérias de justicialidade das questões políticas. E o que tem estado a acontecer com o Tribunal Constitucional? Vamos depois, na apreciação em concreto, ver em que medida estes princípios que agora enunciam foram ou não respeitados em duas das perspectivas, a do memorando e a do próprio acórdão. Este princípio não quer significar que existam matérias constitucionais que não sejam sindicáveis pelo Tribunal Constitucional. Mas há um princípio que é: o Tribunal Constitucional, com base nesse princípio da autolimitação judicial, não pode entrar em matéria de questões políticas. Veremos até onde isto foi conseguido ou não. Há um outro princípio que lhe gostaria de enunciar, que é o princípio da não controlabilidade do âmbito de prognose do poder legislativo. O que é que isto quer dizer? O legislador constituinte ou o legislador da revisão constitucional tem a liberdade de conformação política, económica e social, e mesmo em matéria judicial, que limitam o poder de controle do Tribunal Constitucional. Isto é, há uma esfera que é do poder legislativo primário e originário, aonde o Tribunal Constitucional não pode entrar. Vou-lhe demonstrar depois
sobretudo no memorando, que vamos falar do memorando, porque é uma pré-decisão. Nós temos apenas 60 minutos. Que é uma pré-decisão. Olhando, por exemplo, para o memorando. O memorando, na página 4, diz, tendo em consideração o estatuto constitucional ilegalmente, o Tribunal Constitucional não está provido de competência para decidir o mérito ou demérito das opções políticas do legislador. Mas se reparar, tem partes do memorando, onde, estamos a falar só do memorando, já entraremos noutra parte, onde, em boa verdade, o Tribunal penetra numa área que não é sua. Quando diz, na página 14, estou a falar do memorando, pelos expostos sugerimos que o Tribunal Constitucional, no acórdão que proferir a propósito do presente processo de fiscalização, apresenta recomendação de retirada da linha F do texto final da Constituição, isto é, a propósito de um determinado artigo. Olhando para estes, pelo menos só para estes dois, existem outros, por exemplo, quando este memorando diz que a terminologia apropriação é uma figura nova que obviamente não se encontra nos outros ordenamentos jurídicos. Se fosse alguém que eu conheço, diria que estamos perante um caso de negligência mental. Negligência mental. O que é negligência mental neste caso? Não se pode dizer que não existam ordenamentos jurídicos quando, e toda a gente acompanhou, que esse Instituto da Apropriação Pública foi utilizado recentemente pelo ordenamento jurídico português a propósito da EFASEC. E a decisão que ali foi tomada de apropriação pública foi clara em dizer que haveria indemnização quando fosse devida. Bom, está a falar de EFASEC por causa do processo de Isabel II. Sim, estou a trazer este exemplo à colação pura e simplesmente porque se diz que não existe ordenamento jurídico nenhum. Não é tão verdade assim. Bom, mas o professor traz aqui dois argumentos de razão que estão no memorando e em relação ao Mas ainda não terminei os princípios, que são basilares. Um outro princípio é o da congruência, isto é, o princípio da congruência significa que o Tribunal Constitucional não pode ir para lá do pedido. Deve haver uma correspondência entre o pedido e o pronunciamento do Tribunal Constitucional. Portanto, também nesse aspecto, acho que o Tribunal foi longe demais. Por outro lado, ainda outro princípio, que é o da adequação, que me parece que também não foi suficientemente seguido. E eu gostaria de deixar aqui uma nota fundamental e de caráter geral ainda. Mas, doutor, mas por que há essas incongruências num tribunal como é o Constitucional, que deve ser o guardião de todas as leis? Boa pergunta. É que o Tribunal Constitucional ou os tribunais constitucionais, e esse é um tema atual que provavelmente alguns dos meus colegas esqueceram, é que o Tribunal Constitucional não tem uma representação democrática, mas tem a chamada representação argumentativa. O que é a representação argumentativa? A representação argumentativa é o enunciado, é o fundamentar, é a legitimidade que se obtém pelo bem fundado e pela boa técnica e pela boa fundamentação da decisão, que é o que falha, que seja nesta predecisão memorando e vamos demonstrar também no próprio acórdão. Não é só do Tribunal Constitucional, eu já fiz uma intervenção pública a dizer que mesmo os demais tribunais superiores em Angola têm um sério problema e violam constantemente o dever de fundamentação das decisões e, com isto, afetam a chamada representação argumentativa, que, para os tribunais constitucionais, esta teoria da argumentação constitucional é decisiva e fundamental. Portanto, Está-se a referir aos demais tribunais superiores? Hoje estamos a falar de Tribunal Constitucional, mas eu generalizo para outros tribunais que também têm alguma deficiência no cumprimento do dever de fundamentação de decisões judiciais. Mas estamos a falar de um tribunal especializado na defesa da Constituição. Isto é muito grave o que o professor está a dizer. Muito grave, e mais à frente gostaria de falar como reagir a decisões inconstitucionais do próprio Tribunal Constitucional. Bom, mas o professor é da escola portuguesa, mais do que da escola romana e da escola portuguesa. Subscreve então os argumentos de razão do professor Jorge Miranda em relação a isso?
ao papel e à função do Tribunal Constitucional? Que argumentos de razão tem o professor Jorge Miranda? Em relação ao papel e a importância que tem o Tribunal Constitucional. Vamos distinguir... Como tribunal especializado para salvaguardar, digamos, a República e os interesses, digamos, da Constituição. Vamos distinguir aqui diferentes partes, digamos assim, deste entendimento. E eu gostaria de falar sobre o papel do Tribunal Constitucional a propósito de um outro tema que nos devia também trazer aqui a discussão. E tem a ver, sobretudo, com o tipo de decisões que os tribunais constitucionais podem tomar. Os tribunais constitucionais, entre outras, podem tomar as chamadas decisões que a doutrina italiana chama decisões manipulativas. Decisões manipulativas ou substitutivas são aquelas que não respeitam aqueles princípios e que procuram substituir, sem declarar a inconstitucionalidade, normas que estão em vigor no próprio ordenamento jurídico angolano. Por que é que eu trago essa questão das decisões manipulativas e das decisões, digamos, substitutivas e que conduzem, e muitas dessas decisões estão sobretudo no acórdão, são, a meu ver, decisões em que se enquadra nesse conceito de decisões manipulativas. Por exemplo, quando o Tribunal Constitucional, só para dizer o memorando, vem dizer o mais correto seria que fosse respeitada a ordem de lista de deputados, está claramente a entrar, ao dizer o mais correto, está claramente a entrar num domínio que viola aquele princípio do não penetrar no âmbito da prognose legislativa. Quer dizer que não está a respeitar a separação de poderes à luz da nossa Constituição? Eu não diria separação de poderes, está a violar um princípio funcionalmente limitativo da sua intervenção. E não é o princípio da separação de poderes, é este princípio autonomamente considerado. Estou-lhe a dar exemplos de como isto, digamos, não deve acontecer. Quanto ao próprio Tribunal Constitucional, e aqui vou falar um pouco da decisão, o que mais me preocupou, quanto à decisão e conteúdo do acórdão, porque o acórdão no final, e vamos falar do voto de vencido, o acórdão no final tem só considera inconstitucional a norma que fala no dever de prestação de contas ou de informação ou de relatório à Assembleia Nacional. E diz que é inconstitucional por violação do princípio da separação de poderes. Nada de mais, sem fundamento. E o princípio é este que quem escreveu este acórdão e quem o subscreveu desconhece. É que hoje existe a chamada teoria da responsabilidade pública pelo exercício da função soberana do Estado. E diz-se mesmo que não há órgão de soberania que não tem responsabilidade política. No caso dos tribunais, o que temos que saber é se é uma responsabilidade individual do juiz ou se é uma responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. Do que se trata quando se pede, quando se introduz na Constituição que deverá haver prestação de contas mesmo, é disso que se trata, não é de um relatório, não se viola o princípio da separação de poderes, porque num regime democrático não se aceita que nenhum órgão público de soberania fique sem controle jurídico de ninguém. Isto é, se exerce uma função pública, tem que existir mecanismos de controlo público, não só o controle da opinião pública pela obrigatoriedade de publicação dos acórdãos, mas também, uma vez que tomam decisões em nome do povo, é obrigatório, pelo menos, prestar contas a quem representa o povo, que é a Assembleia Nacional. Dizer que isto é contra... para preparar-me para este encontro, fui buscar um dado curioso. Os países que têm normas como esta, que agora dizem ser inconstitucional, no último relatório das 2 semanas sobre o índice de democracia no mundo, Suécia, Finlândia, etc., que são os países que aparecem no top, digamos assim, dos países mais democráticos do mundo, são os países que têm esse tipo de norma. Mas, na Suécia, por exemplo, os juízes são nomeados pelo governo. E a Suécia aparece lá em cima.
E se formos aos países africanos, uma das democracias mais exemplares, a de Cabo Verde, tem na Constituição, no artigo 223, se não me engano, a norma de o Poder Judicial, no caso, através do Conselho Superior da Magistratura, anualmente apresentar o relatório à Assembleia Nacional. Portanto, este argumento de não haver, dizer-se que é inconstitucional e violar o princípio da separação de poderes é falso. Até porque do que se trata é o relatório sobre o estado da justiça e não é o relatório sobre as decisões judiciais em concreto. Isto é, eu dou-lhe um exemplo. Quem é responsável perante o povo angolano pela morosidade processual? Uma decisão que deve ser tomada, uma providência cautelar, em 15 dias, se ela leva 5 anos, quem é o responsável? É a Assembleia Nacional ou o Presidente da República? Então isto obriga-me a colocar uma outra questão que tem que ver com os pedidos de urgência. No caso concreto desta revisão pontual, quando o Presidente da República faz o pedido de urgência ao Tribunal Constitucional, ela não responde, digamos, imediatamente. O processo arrastou-se por mais 30 dias e compromete, digamos, também agora a resolução por via dos deputados na Assembleia Nacional. Quer argumentar? Claro. Outra boa questão. A lei sobre o processo constitucional diz que, sob a fiscalização preventiva da constitucionalidade, como esta que o Presidente pediu, o Tribunal Constitucional tem 10 dias a contar da data da recepção da informação prestada pelo autor da norma, no caso, a Assembleia Nacional. Da informação que disponho, a Assembleia Nacional, o Presidente da Assembleia Nacional enviou a carta resposta ao pedido, à notificação feita pelo Tribunal Constitucional no dia 19 de julho. Quer dizer que a partir da data da recepção, está protocolado, devia ser aquele dia da recepção, o Tribunal Constitucional tinha 10 dias para tomar a decisão. É fácil de ver que ultrapassou. O problema que se coloca agora é este. Haverá ou deveria haver responsabilidade pública pelo atraso na decisão? Já não digo que, por exemplo, o caricato que aconteceu, que a Assembleia aprovar a lei orgânica, creio que das eleições e mesmo do registro eleitoral, aprovou na generalidade, sem que a Constituição tivesse sido publicada. Como é possível o Parlamento apreciado uma lei orgânica, uma proposta de lei sem qualquer fundamento constitucional? Por exemplo, uma proposta que vem dizer que os votos dos cidadãos no estrangeiro é possível quando a Constituição atual limita. Bom, é um caso bizarro. Mas o que eu lhe queria dizer é, nós tomamos a iniciativa e há uma lei sobre a responsabilidade extracontratual do Estado e também pelo exercício do poder jurisdicional, que vai no seguinte sentido: os erros judiciários e a morosidade judicial, processual, a justiça tardia, que é um direito fundamental dos cidadãos, quando violada, deve dar lugar à responsabilidade civil extracontratual e acrescido de alguma responsabilidade disciplinar. Mas no caso concreto desta posição do Tribunal Constitucional, quais serão as consequências deste atraso? As consequências desse atraso, eu posso lhe dar alguns, assim, em termos muito gerais. Imaginemos que nós temos eleições agora em setembro em setembro está ainda marcado, eleições para o próximo ano. Setembro normalmente é a data de tomada de posse, início de funções. Nesta revisão pontual da Constituição, o Presidente quer que se fixe a data. E melhor ainda, é bom que, para que não haja discricionariedade nem apetites inconfessados, foi muito bem pensado dizer que agora temos uma data fixa. Mas estávamos aqui a falar que é preciso preparar a preparação de um processo eleitoral em Angola, que compreende a preparação legislativa e a logística eleitoral. Esses dois momentos, a nossa experiência, e eu já intervi em vários destes processos, aponta para o seguinte: 6 meses para a preparação das condições e a CNE normalmente são 4, 5 e outros 6 meses para preparar a logística eleitoral. Este atraso, a meu ver, e outros, não só estes, e já disse isso várias vezes, até em privado a algumas pessoas,
que pode perigar, se não acelerarmos o processo, pode perigar ou tem o potencial de perigar o cumprimento de prazos para a realização de eleições. Pode. Eu acredito que se vai recuperar. Pode não ser assim tão grave, mas pelo menos o potencial de risco para mim está presente. Vamos voltar ao assunto. Professor, em relação ao conteúdo desta decisão, ao acórdão do Tribunal Constitucional, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, já lhe falei sobre, digamos assim, aquilo que eu considerei num acórdão uma decisão inconstitucional do Tribunal Constitucional. Depois veremos quais são as consequências disso. Mas, em relação ao acórdão, digamos assim, pouco ou nada posso mais aqui acrescentar. Em relação ao conteúdo, fiz apenas a crítica àquilo e o único aspecto que eles consideraram inconstitucional, que é a responsabilidade pública dos tribunais ou do Poder Judicial perante o povo e perante o representante do povo, que é a Assembleia, e no caso o Presidente, que também é eleito por sufrágio, conforme a Constituição. Mas, quando se faz, digamos assim, um acórdão, quando o Tribunal Constitucional decide, existem também os chamados votos de vencido, que normalmente vêm na parte final. Se a crítica ao conteúdo... voto vencido para... Depois vamos fazer aqui um curto intervalo. Devo dizer aos caros telespectadores que nos acompanham que o Tribunal Constitucional publicou na passada terça-feira o acórdão sobre o pedido de fiscalização de constitucionalidade preventiva da Lei de Revisão Parcial da Constituição, que foi submetido pelo Presidente da República. Os juízes do Constitucional devolveram um documento ao chefe de Estado por considerarem que há artigos que não respeitam os limites materiais da Constituição. E esta noite, quando nós praticamente entrávamos aqui para os estúdios para esta grande entrevista, recebíamos, portanto, informações de que o Presidente do Tribunal Constitucional, agora Presidente cessante, portanto, escreveu ao Presidente da República pedindo a cessação, digamos, do seu mandato enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, ao que o Presidente da República aceitou. É um assunto para mais daqui a bocadinho, um curto intervalo. Já voltamos a conversa com o professor catedrático Carlos Maria Feijó. Entrevista especial com o professor catedrático Carlos Maria Feijó, no dia em que o Presidente do Tribunal Constitucional escreveu ao Presidente da República pedindo que cesse as funções neste Tribunal Superior. E aqui temos o nosso convidado para falarmos agora também do voto vencido, sobretudo do Presidente, não sei se já posso considerar Presidente cessante do Tribunal Constitucional. Portanto, ver as formalidades, né? Este voto vencido, sobretudo do Presidente, porque é um voto vencido também do relator, o jurista Carlos Teixeira, mas em relação a este voto vencido do Presidente do Tribunal Constitucional, a propósito da idade e da, digamos, da lateração da inserção sistemática do Tribunal Constitucional, diz mesmo o Presidente que o facto de se fazer a alteração e ouvir, sem ouvir o Tribunal Constitucional, constitui uma violação ao princípio da separação de poderes. Gostaria de ouvir o seu comentário sobre isso. Eu gostaria de fazer já que agora vou comentar votos em concreto, gostaria de fazer uma declaração de interesse. Tenho muita estima, consideração pessoal, há muitos anos, sobretudo pelo Dr. Aragão, mas não posso deixar, e aqui institucionalmente, fazer uma apreciação crítica a algumas das posições defendidas e que estão, digamos assim, no voto de vencido. E comecemos, talvez... Mas, professor, mas ele tem ou não razão em relação a isso? É isso que eu agora vou comentar. Vamos a isso. Vamos a isto. E são várias as questões que colocam o voto vencido. Uma primeira diz que o facto de não ter havido consulta prévia ao Tribunal Constitucional para, digamos assim, fazer-se a diversa inserção sistemática do Tribunal Constitucional, que estava inicialmente em primeiro lugar e agora está em segundo lugar, passa a expressão primeiro e segundo lugar, que isto representa uma violação do princípio da separação de poderes. Isto é, o facto de não se consultar. Aqui, eu diria o seguinte: o poder legislativo primário
é do Parlamento. A função legislativa não está em Angola limitada à consulta, seja a quem for. Diria mais, não existe na Constituição, neste ponto, nenhuma obrigação de consulta. O titular do poder de revisão faz as consultas quando, por razões de democracia participativa, assim o faz, porque há uma relação entre a democracia participativa e o processo legislativo. Então o Parlamento faz, sim senhoras, as consultas. A natureza da consulta, nós temos dois tipos de consulta: a auscultação. Temos a chamada consulta, auscultação, transação, negociação, e temos as consultas, a auscultação não vinculativa ou não vinculante. A negociação, como sugere o próprio nome, é aquele em que o resultado final tem que ser o resultado de tudo que foi transacionado, tudo foi negociado e acordado. A não vinculativa é aquele em que eu, em face daquilo que recebi de contribuição, manda o bom senso que aceite umas e não aceite outras. Numa só palavra, considerar a não audição do Tribunal Constitucional, considerar a não audição da instituição A ou B num processo legislativo não significa necessariamente violação do princípio da separação de poderes. Mas há constituições que impõem, por exemplo, a alteração da Lei Geral do Trabalho. Tem que ser ouvidos os sindicatos. A nossa Constituição não foi este ponto. É claro que o princípio da democracia participativa aconselha que se ouça as várias entidades intervenientes, mas não é um dever jurídico cuja violação seja combinada com a sanção de inconstitucionalidade por violação do princípio da separação de poderes. Isto, digamos assim, que fique claro. E mesmo no processo de consulta, os consultados não se substituem a quem tem a titularidade do poder legislativo. Digamos, esta era a primeira nota em relação a esta questão da consulta. Quer dizer que contesta, critica a posição do Dr. Manuel Aragão. Por força do caráter originário, por força de quem tem a representatividade baseada no sufrágio universal, é o Parlamento e só a ele compete fazer isso. Digo, a democracia participativa aconselha que se faça processos de consulta. E no caso desta revisão parcial, foi feita uma consulta pública onde todos tivemos a oportunidade de dar a nossa opinião. E em Angola nem sequer existe um costume... Dr. Manuel Aragão, na sua nota explicativa, sublinhava, digamos, alguma narrativa de alguns pais fundadores, digamos, das sociedades modernas, como é o caso, por exemplo, de Montesquieu, em relação à separação de poderes. Pois, bom, isto daria uma outra dissertação. É que a interpretação... com essa argumentação não colhe. É que a interpretação do princípio da separação de poder do Montesquieu tem sido desvirtuada ao longo dos tempos, da mesma forma que Karl Marx foi desvirtuado ao longo desses tempos e não disse muito daquilo que hoje lhe é atribuído e ele morto já não se defende. Mas no caso de Montesquieu, desvirtuado por quem? No nosso caso concreto. Aqui já é uma coisa mais genérica da universidade. Claro. Não é o caso concreto, mas utilizar Montesquieu para dizer que não ser consultado significa violação do princípio da separação de poderes, acho que digamos assim, um excesso. Bom, porque nem sequer costume constitucional para isso nós temos. Professor, mas este não é o primeiro voto vencido do Dr. Manuel Aragão. Há uma reiteração. Há um outro problema também que preciso tratar aqui. E eu tenho que ser coerente, até porque o acórdão cita a minha obra constitucional. Um artigo, um trabalho meu, um livro sobre esta matéria. E que tem a ver com o quê? Faz parte da sua tese de mestrado? Não. É trabalhos, artigos científicos que vou publicando, em que vem dizer-se, por exemplo, que o Tribunal Constitucional estar em primeiro ou segundo lugar no enquadramento sistemático significa que e o professor Jorge Miranda diz, o Tribunal Constitucional é o superior de todos os tribunais. Outros dizem, os tribunais, sim senhora.
o Tribunal Constitucional tem o papel que tem. O que eu quero dizer é o seguinte: não há hierarquia entre os tribunais superiores. Entre os tribunais não há relação vertical. Isto é, não é pelo facto da Constituição colocar em primeiro lugar o Tribunal Supremo ou o Tribunal Constitucional que se diz que um é superior ao outro. Explico-me melhor, porque defendi isto já em 2014. O facto de estar o Tribunal Constitucional situado em primeiro lugar na Constituição relativamente ao Tribunal Supremo não faz do Tribunal Constitucional um órgão superior do Tribunal Supremo. Mas vejamos o conteúdo. Em boa verdade, o Tribunal Constitucional é o único tribunal que tem o poder de apreciar as decisões dos outros tribunais. Mas isto não quer dizer que é o Tribunal Superior do Tribunal Supremo. Portanto, este argumento da localização sistemática também, de todo modo, é um argumento que não colhe. Ainda Mas voltando à tem questão mais do voto outro vencido argumento. do professor Manuel Aragão, eu gostaria de ouvi-lo. Ainda tem o problema da idade. Claro. O que é, para mim, digamos assim, o mais grave. Sobretudo quando se diz que o princípio da igualdade é ferido porque os 70 anos que a Constituição quer consagrar dizem apenas respeito aos juízes, ao Poder Judicial, e viola este princípio da igualdade porque não o trata também em relação a outros órgãos de soberania. Ora bem, onde está aqui a fraqueza, eu diria, a pobreza franciscana do argumento? Está em confundir que a política não é uma carreira, mas ser magistrado judicial e do Ministério Público é uma carreira. Claro. A política são cargos políticos, são temporários, mas o cargo de juiz é uma carreira técnica que se faz. E isto leva a confundir também as fontes de legitimidade. As carreiras têm fonte de legitimidade técnica. A sua promoção é feita com base em determinados critérios de produtividade, avaliação de desempenho. Na carreira política isto não há. Na carreira política a avaliação de desempenho é feita no dia em que o candidato se submete a eleições e recebe do povo a legitimidade democrática ou não. Numa só palavra. As fontes de legitimidade são diferentes. A natureza da função são completamente diferentes, que não justificam que, por exemplo, se estabeleça um limite de idade para o exercício da função política ou de funções políticas. Bom, mas, professor, portanto, todos os argumentos são absolutamente falíveis. Mas eu gostaria de colocar aqui uma questão para voltarmos à pergunta que me faz, logo no início. Falou-me da renúncia. Não sei se renúncia mesmo, não estava a chegar aqui. o desejo de não continuar. Manifestou o desejo de não continuar. Bom, qual é a questão que eu colocaria se eu estivesse na posição do Dr. Aragão ao longo desse período de tempo? E o que lhe vou dizer não é original. E quando digo não é original, não é algo que eu já não tenha dito. Que é, todo juiz de um tribunal coletivo, e no caso o Tribunal Constitucional, tem o chamado direito de voto de vencido, que alguns podem até dizer voto de derrotado. Agora, a questão que se coloca é esta. O que é que fica bem? Voto de vencido ou de derrotado? A nossa linguagem é voto de vencido. Derrotado é já a linguagem menos rigorosa. É mais para brincarmos um bocadito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Todos têm liberdade, eu diria, jurisdicional e até académica, de fazer o seu voto de vencido. Todos os juízes, incluindo o presidente. Mas onde é que eu, não na componente jurídica, mas sobretudo na componente institucional, coloco, digamos, um sério problema? Eu fui arguente de uma tese de doutoramento que foi a argumentação constitucional, estudo comparado das deliberações dos tribunais constitucionais, onde o candidato, de quem eu fui arguente, não foi cá em Angola nem em Portugal,
Mas na Europa, o candidato, Nos países nórdicos? não, próximo de Portugal, o candidato apresenta esta tese e faz um levantamento sobre o perfil do presidente do Tribunal Constitucional em Espanha e em vários países do mundo. E fez mesmo um questionário, que eu podia aqui desenvolvê-lo muito, mas fez aqui uma catalogação. Não tem muito tempo, professor. Não está numa sala de aula, está nos estúdios da TVzinha e tem que ser mais. Qual é a conclusão? É esta. O presidente do Tribunal Constitucional deve ser o mediador que conduz os debates de modo mais neutro do que um negociador que trabalha constantemente para construir unanimidade ou a maioria em torno das suas posições. Nós temos dois tipos, mediador e negociador. E eu acho que, mesmo sendo uma espécie de primo inter partes, e do ponto de vista institucional, reiterados votos de vencido de um presidente do Tribunal Constitucional faz-lhe perder, ou faz transmitir a ideia de alguém que está em contraponto com uma maioria que ele, digamos assim, lidera. Eu explico-me melhor. A impressão que se fica é, com sucessivos votos de vencido, quando se é presidente, dá uma ideia de... Parece que há uma grande instabilidade no Tribunal Constitucional, porque é o presidente. E o presidente é o mediador e negociador. Na sua opinião, há ou não há? Porque não é o primeiro voto vencido do Dr. Manuel Aragão. Portanto, eu não sei se há, estou simplesmente a dizer, faz sugerir que há ali uma grande instabilidade quando estamos a falar do presidente, cuja fonte de legitimidade é técnica e deve ser o mais consensual possível. Os outros até podem fazê-lo constantemente, é um direito que lhe assiste. Ao presidente do Tribunal Constitucional também lhe assiste esse direito. Mas isso afeta a reputação do Dr. Aragão, a sua boa imagem? Não é afetar a reputação do Dr. Aragão. Afeta o Tribunal Constitucional, a imagem do Tribunal Constitucional, a meu ver, fica marcada. Pelo menos para mim fica marcada. O que estou a dizer, já disse a vários juízes do Tribunal Constitucional e também ao próprio. E o que é que deve ser feito neste caso para salvar a honra de uma instituição como eu o acho Tribunal? Que a nossa discussão caiu, digamos, em inutilidade superveniente com o pedido que o Dr. Aragão agora faz. Para que discutir se, e vou dizer, eu que tenho poucos intervalos lúcidos na vida, num dos poucos momentos de intervalos lúcidos, seguramente se estivesse na posição dele já não estaria lá há um ano, no mínimo. Há um ano? Bom, mas ele fez agora. E, na sua opinião, que leitura é que faz desta decisão tomada pelo Dr. Aragão? Não, a leitura que faço, bom, só ele poderá, digamos, avaliar a decisão que tomou, porque é uma decisão individual e esse tipo de decisões são solitárias, são decisões que se tomam só eles próprios, mas vai incito em tudo que eu disse, que se eu estivesse na posição dele, já teria saído há um ano. Quer dizer que eu concordo com ele. Não sei quais são os fundamentos que ele apresenta. Não sei quais são os fundamentos. Mas há pelo menos um que não pode apresentar. Que é o facto de ter já 71 anos de idade. Primeiro, a Constituição não entrou em vigor ainda. E não se pode invocar este artigo da futura lei, da futura Constituição para pedir, digamos assim, o desejo de sair. E agora perguntou-me há pouco tempo das consequências, que são estas. A renúncia, creio que nos termos do artigo 52, como me apanhou aqui a entrada, estou a tentar falar assim de cor. O artigo 52 do regulamento do Tribunal Constitucional diz mais ou menos o seguinte, que só pode renunciar para poder ter os direitos de jubilação no Tribunal Constitucional quem tenha terminado o mandato. Está a querer dizer que o Dr. Aragão vai perder esses direitos? Eu não diria que vai perder os direitos, porque o Dr. Aragão
tem, digamos assim, uma vantagem. É que ele já está jubilado no Tribunal Supremo. Portanto, a única coisa que eu estou a dizer aqui é, renunciando, se tudo cair na figura da renúncia, não poderá ter os direitos que decorrem da jubilação do Tribunal Constitucional. Mas sim, como já está jubilado no Tribunal Supremo, creio que há 1 ou 2 anos, sempre beneficiará desses direitos. Porque esses direitos Vou convidar são o Dr. intocáveis. Aragão para saber dele se tem consciência disso. É que, por exemplo, na alteração constitucional que nós, na proposta do novo processo constitucional trabalhado na Comissão da Reforma da Justiça, se diz que o juiz do Tribunal Constitucional, que também seja juiz e pode jubilar-se num ou noutro órgão, tem o direito de opção. Neste caso, não se aplicará, a meu ver, o direito de opção, porque estamos a falar de renúncia e não sequer conclusão do seu mandato. Portanto, nos termos do artigo 52 do Regulamento do Tribunal Constitucional, não poderá beneficiar da jubilação junto ao Tribunal Constitucional. Mas também, em termos de conteúdo material, as diferenças não são assim tantas. Também não vou duvidar, porque estou a falar com um dos pais da Constituição, de 2010, ainda está em vigor. Portanto, não há... Professor Carlos Maria Feijó, vamos fazer aqui mais um intervalo, para respeitar os nossos compromissos publicitários. É conversa com o professor catedrático Carlos Maria Feijó. Não sei daí, um curto intervalo e já voltamos para a última parte. E estamos de volta para a parte final da entrevista especial com o professor Dr. Carlos Maria Feijó. Estamos aqui a falar fundamentalmente do acórdão do Tribunal Constitucional, que foi publicado na passada terça-feira, sob o pedido de fiscalização da constitucionalidade preventiva da Lei de Revisão Parcial da Constituição, que foi submetido pelo Presidente da República. Nessa parte final, professor, o Presidente da República é obrigado a aceitar o que o acórdão considera como sendo inconstitucional? Mas antes de entrar para isto, e temos pouco tempo, era só a propósito da minha questão, professor. Não vou fugir, não. A propósito da questão que acabou de colocar, eu acho que quando no seu voto de vencido, o Dr. Aragão disse que demarco-me da maioria das decisões, eu acho que estava ali a indiciar que mais dia menos dia iria pedir a sua saída, porque, digamos, a palavra demarco-me num voto de vencido, porque o voto de vencido é a relação dialética entre uma tese e uma antítese, que é a tese vencedora, e eu no voto de vencido coloco a antítese, quer dizer, a minha tese. Mas dizer no acórdão de demarco-me é ir longe demais, a meu ver, por uma... Eu acho que ele não quis sequer utilizar essa palavra demarco-me, porque o demarco-me significa que eu não faço parte dessa decisão. É que mesmo que tenha feito o voto de vencido, é preciso ter em conta que faz parte da decisão. A decisão passa a ser do Tribunal Constitucional e não pode haver alguém que vai dizer eu demarco-me. Isto é, eu faço parte de um órgão colegial, a decisão está tomada e eu demarco-me. Quando a decisão vincula todo o Tribunal Constitucional, não se pode dizer demarco-me. É apresentar a minha tese que é contrária da maioria, por isso é que é este o papel do voto de vencido. Agora, a sua questão. Olha, vou dizer que é uma ser obrigado questão... a não aceitar o acordo? Vou começar com uma questão pouco usual e pouco discutida aqui em Angola. Mas eu discuti essa questão num recente artigo que publiquei lá na Universidade Clássica de Lisboa, na Faculdade de Direito, na revista sobre legislação e jurisprudência. Eu fui um grande crítico do acórdão do Tribunal Supremo que falam sobre a fiscalização de 2013 e considerei aquele acórdão inconstitucional. E a questão que se coloca é o que fazer de decisões inconstitucionais do Tribunal Constitucional. Não estou-me a referir às normas constitucionais e inconstitucionais, porque as constituições também podem ter normas inconstitucionais. Mas eu fiz uma pergunta direta, decisão. se o Presidente é obrigado a aceitar o que o acórdão considera inconstitucional. Lá vou chegar. É preciso ter em conta que
podem existir decisões do Tribunal Constitucional inconstitucional. E a pergunta é, no caso, eu, por exemplo, considero inconstitucional a decisão que diz que os tribunais não devem enviar os seus relatórios à Assembleia Nacional e ao Presidente. Considero uma decisão inconstitucional. Por quê? Já fundamentei porquê. Por causa do princípio da responsabilidade pública pelo exercício da função soberana do Estado. Ninguém pode ficar sem controle jurídico, pelo menos. E não é só o controle do Tribunal de Contas, não. Controlo a responsabilidade pública pelo exercício da função jurisdicional. Alguém tem que ser responsável. Alguém tem que chegar ao Parlamento e dizer qual é o estado da justiça em Angola. E dei o exemplo da morosidade processual. Quem responde pela morosidade processual? Bom, a questão agora é, perante uma decisão inconstitucional do Tribunal Constitucional, o Presidente é obrigado a segui-la? É uma das questões mais interessantes do direito constitucional moderno e contemporâneo. Muito discutido por um professor australiano, que coloca este problema na ordem do dia. O que fazer com decisões inconstitucionais do Tribunal Constitucional? Devem ser seguidas? Já não há uma outra instância de recurso. Então, o que é que acontece? Encurtando razões. Há que distinguir decisões individuais quando há fiscalização concreta e as chamadas decisões normativas quando há fiscalização abstrata, como é o caso. Estamos perante uma decisão normativa inconstitucional do Tribunal Constitucional. O que é que o Presidente tem que fazer? Neste caso, em termos formais, o Presidente remete à Assembleia Nacional, porque o poder a ela pertence, não ao Presidente. Haverá tempo? O Presidente recebeu e remete automaticamente à Assembleia Nacional para, se quiser, expurgar do texto aquilo que é considerado inconstitucional. Mas, se eu fosse Presidente, não expurgava esta norma da Constituição. Por quê? Quando digo que se eu fosse Presidente, fundamentava, porque no fundo quem tem que decidir é a Assembleia Nacional. Alguma vez se que eu fosse deputado, se eu não tivesse mandato suspenso, eu defenderia amanhã no Parlamento a manutenção desta norma. E porquê que suspendeu o mandato como deputado? Bom, isto daria lugar a uma outra entrevista, né? Pode-me dizer em 30 segundos? Não é para se dizer em público uma decisão que se tomou há mais de... vai fazer 10 anos dentro de pouco tempo. E está mais à vontade hoje, como servidor público, na qualidade em que está? Hoje não sou servidor público, tenho uma vida privada. E sou privado há 10 anos. Há 10 anos, mas como especialista... Está-se a desviar, não vim aqui para mas falar como de mim. especialista em Direito Público e pela sua experiência, pela obra publicada, pela sua carreira académica, pergunto-lhe como é que está o ensino do direito em Angola. O ensino do direito... Mas não respondi ainda a pergunta. É que, mesmo quando o Tribunal Constitucional considere uma norma inconstitucional, a Assembleia Nacional tem o poder de voltar a aprovar a norma nas condições em que tem aprovado anteriormente. Se quiser, alguém requeira novamente a fiscalização da constitucionalidade, porque o Tribunal Constitucional é um órgão passivo e ele próprio não pode tomar a iniciativa para reapreciar se a Assembleia Nacional mantiver a posição inicial. Porque o poder originário de revisão pertence à Assembleia. Não é obrigado a seguir. O que acontece é, quem deve, como diz esse professor australiano, em caso de dúvida sobre a constitucionalidade, devolva-se o poder de interpretação ao povo. Quem representa o povo? A Assembleia Nacional. Agora estamos a perguntar sobre o ensino. Meu caro, isso daria uma outra conversa, mas, bom, se quer que... Mas o professor quer vir mais vezes a TVzinho, ainda bem. Não sei se ainda voltarei tão cedo, mas o que é que eu vou dizer? Bom, o ensino superior em Angola, quando não se respeitam os princípios da autonomia científica, quando não se respeitam os princípios da liberdade académica, só pode ir de mal a pior. E neste momento, e falo da minha faculdade e o ensino em geral, ele sofre as consequências... Está transformado num colégio do ensino superior. Eu diria uma escola grande. Uma escola grande? Uma escola grande, um liceu grande.
e já fiz intervenções sobre isto. E porquê que chegou a esse estado, na Faculdade de Direito? A Faculdade de Direito e o sistema de ensino. Já saímos do constitucionalismo para o ensino. Mas sobre isto, quero ouvir em relação mas sobre isto acho que quero exercer o meu direito ao silêncio. Professor Carlos Maria Feijó, obrigado por ter vindo à TV Zimba, 11 anos obrigado. depois de ter cá estado, É um prazer em e foi um 2009, prazer para estar falarmos aqui. da Constituição de 2010. Muito bem, muito E os nossos obrigado. agradecimentos, muito obrigado. Esta foi a conversa com o professor Dr. Carlos Maria Feijó, na primeira pessoa, 11 anos depois, aqui na TV Zimba, a televisão que mudou a televisão. Muito boa noite, oxalá tenha correspondido a sua expectativa. A programação da televisão que mudou a televisão vai continuar.